Eu aposto que se você jogou Silksong e chegou no topo de Fiarlongo para enfrentar a principal causa da crise que aquele reino sofre, você sentiu uma facilidade frustrante ao derrotar o que seria o boss final do jogo. Todo aquele reino colossal sofrendo nas mãos de um único ser misterioso que nos assombra durante toda a gameplay, para quando você finalmente enfrentar ele, você derrota em um papo de menos de 3 tentativas. É só isso! Porém, você nunca parou para notar um certo lutando contra a grande Mãe Seda? Esses dias eu zerei Silksong mais uma vez, e enquanto lutava contra a Mãe Seda, eu reparei que de certa forma os padrões de ataque dela já foram vistos anteriormente. Se você prestou atenção no jogo, você sabe que basicamente você lutou com fragmentos da Mãe Seda durante o jogo inteiro, visto que literalmente todas as criaturas hostis do jogo estavam sendo quase diretamente controladas por ela. E a luta contra ela só prova esse ponto. Se todas as lutas que eu tive antes do Final Boss eram peças desse quebra-cabeça, a luta final é o quebra-cabeça completo. Na boss fight tem elementos do quarto vozeiro, da viúva, da primeira pecadora, os dançarinos mecânicos. Porém, antes você entendia um padrão ou mecânica por boss. Agora você literalmente precisa dominar um pouco de tudo em uma única boss fight. É quase como se fosse o exame final para avaliar o que você desenvolveu durante a jogatina. Eu estou usando o boss final de Silksong como gancho para o principal questionamento do vídeo. O boss final precisa ser difícil ou significativo? Eu vejo muito mais sentido em, ao enfrentar o chefe principal de um jogo, eu me deparar com uma luta que enfatiza a ideia de confronto final de um jogo, ao invés de um boss genericamente gigante, com uma vida infinita e um dano que não faz sentido. Claro, isso certamente vai depender da narrativa da história. Tipo em jogos totalmente baseados em chefes, tipo Cuphead ou Titan Souls, isso não se aplica. Mas sinceramente, na maioria das vezes nem é assim que funciona. Fora que, reaproveitando o exemplo de Silksong, a Mãe Seda ainda peca em certo ponto. Volta aqui! Apesar desse conceito de prova final aplicado perfeitamente na boss fight, a facilidade não precisava necessariamente ser tão extrema. Em média, os players relatam ter derrotado ela em 2 ou 3 tentativas, e convenhamos que isso não é muito comum em jogos Souls-like. Sim, Hollow Knight é Souls-like. Em fase 3 era isso, não é possível que esse era o boss final, mano. Cara, o boss mais difícil desse jogo foi os espinhos. Já em Undertale, esses dois fatores são perfeitamente balanceados. É bem explícito o que as boss fights ao longo do jogo querem nos passar. Mecânica. Praticamente todas as boss fights do jogo focam quase 100% em uma mecânica nova, de modo que eu aprenda e domine essa mecânica simplesmente batalhando contra o chefe. Aí quando chegamos no verdadeiro confronto final, tal confronto que foi alimentado durante toda a trajetória do jogo, em que tudo que sabíamos era o nome, My name is Gustavo. o poder político, sua principal intenção e que ele treinou a maioria dos bosses que você lutou antes. A gente vê uma batalha que não é exatamente nova, mas uma versão remasterizada de tudo que você desenvolveu durante o jogo. Here I come. Não é nem fácil, visto que é literalmente o rei do submundo, e nem muito difícil, já que eu treinei minha trajetória inteira para esse momento. Essa é a imersão da boss fight. Claro, isso partindo do pressuposto que você é um jogador médio e não derrotou o Asgore primeiro. Deixa eu começar a jogar também. Antes que você queira me contrariar nessa formação. Visto que quando você entra no mundo de Undertale, você é literalmente uma criança que caiu num buraco. Você vai fazer amigo, inimigo, aprender a lutar, aprender a conversar, para finalmente aplicar todo esse aprendizado na razão pelo qual você está naquele mundo. E isso se assemelha muito com a narrativa de Silksong. A Hornet basicamente desaprendeu tudo o que sabia sobre combate e vai ter que reaprender tudo de novo. Nesse contexto, você é como a Hornet. Você entra no jogo sem saber nada, nem o Pogo Diagonal você domina ainda. Tutorial de spray aqui, né? E durante toda a sua trajetória, você vai se desenvolver para finalmente aplicar no que você veio para resolver. Se não for assim, do que adiantaria todo o seu aprendizado para no fim você não ter o que aplicar? É o tipo de boss fight injusta. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre boss fights no geral. Se você quiser entender mais sobre boss fights justas, assiste o vídeo do Alpino, que por sinal é o cara que editou o último vídeo, explicando o que é uma boss fight de qualidade.
Inclusive, o pensamento crítico que eu desenvolvi assistindo aquele vídeo me levou a ter a ideia principal para fazer esse vídeo aqui. Voltando, esse ponto só prova mais uma vez o quão melhor que Silksong é em relação a Hollow Knight. Ah, mas o Cavaleiro Vazio também é fácil, que não sei o que lá. O boss final de Hollow Knight é a Radiância, rapaziada. Vamos lá? O Cavaleiro é só o receptáculo que moscou e deixou o problema de verdade escapar. Fora que eu já disse, não é questão de facilidade, é questão de contexto. Lutar contra a Radiância não é exatamente difícil, mas é uma luta diferente do que eu já vi. É tudo novo e complicado. Eu não me sinto determinado por estar finalmente enfrentando a raiz da crise da narrativa da história. Eu passo a temer aquele boss. Eu tenho medo do que vai vir, já que o que eu aprendi lutando contra seus fragmentos espalhados pelo jogo não vai adiantar em nada no momento. Caralho, esse boss é difícil. Isso porque eu tô falando só da Radiância, porque a Radiância é absoluta. Mas agora, eu não tô falando que bosses difíceis não deveriam existir. Na verdade, eu costumo gostar muito dessa parte do jogo. A questão é, o boss mais difícil do jogo não precisa ser necessariamente o boss que vai me fazer zerar o modo história do jogo, ou um boss que eu precise derrotar. Yes! Ah, eu tô livre! Eu tô livre, não vamos. Em Hollow Knight, por exemplo, tem vários. O Nightmare Green, o Receptáculo Puro, a própria Radiância Absoluta. Em Undertale tem o Sans, que apesar de ser canônico e necessário para a conclusão do jogo, é justo, visto que é praticamente o único desafio de verdade na Rota Genocida. Que isso, velho? Ah, eu amo a minha vida. Que caralho que aconteceu, meu amigo? Tem aquela desgraça de dragão no Cuphead também. Enfim, o problema é você associar a dificuldade do boss com a sua narrativa, ou pior, achar que é o boss principal só por ser mais difícil. Tipo, cara, o Green é uma DLC, o Receptáculo Puro é quase uma side quest. Uma vez eu perguntei pra um amigo alguma coisa sobre o boss final de Undertale, e ele achou que eu tava me referindo ao Sans. Então, o boss final precisa ser fácil? Não necessariamente. Presta atenção, o boss de qualidade vai aplicar de tudo um pouco o que você aprendeu durante o jogo. Derrotar o chefe final sem muita dificuldade só prova que você jogou o jogo bem e não pediu pro seu irmão mais velho passar todos os bosses difíceis. Ou não usou essa ferramenta ridícula em Silksong que literalmente mata o boss sozinho pra você. O motivo de você ficar horas pra derrotar um boss que não é o principal é porque a mecânica nova que ele apresenta só é mais difícil de aperfeiçoar. Foda-se, seu merda! Porque você acha que depois que você derrota o boss pela primeira vez, fica muito mais fácil de derrotar depois. Ah, esse cara é uma piada, velho. E se fica fácil derrotar esse boss depois, não faz sentido você ver facilidade em reenfrentar de certa forma tudo que você enfrentou? Entendeu onde eu quero chegar? No fim, o boss final não te ensina nada novo. Ele só pega tudo que você aprendeu e te faz uma simples pergunta. Você realmente aprendeu a jogar ou só chegou até aqui?